Porto 360. Apoio Modal GR. Apoio institucional. Olá, está no ar Porto 360, nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Todo cidadão da nossa região já se perguntou se o Porto de Santos é seguro. E esse tema iremos abordar hoje no programa Porto 360. Para isso, recebo Regina Pimentel, que é coordenadora da Comissão de Saúde da OAB Subseção Santos. Regina, obrigado pela tua presença. Prazer. Muito obrigado por estar aqui com a gente nesse espaço tão importante para o Porto de Santos e também para a nossa região. Obrigado, prazer é meu. Minha segunda convidada da semana é a Ana Angélica, que é chefe do IBAMA aqui na nossa região e está desenvolvendo um trabalho muito importante para a segurança do Porto e também da Baixada Santista. Ana Angélica, muito obrigado pela tua presença, que prazer te ter aqui com a gente. Eu é que agradeço, a honra é toda minha, é uma oportunidade ímpar participar desse programa de tão alto grau e elevado de público e poder transmitir e comunicar o resultado de toda essa operação. Muito obrigada. Após o incidente no porto de Beirute, no Líbano, todos nós ficamos muito preocupados com a situação do Porto de Santos. E para isso, a gente vai esclarecer tudo aquilo que é movimentado de carga perigosa no nosso porto e de que maneira isso vem sendo fiscalizado para, assim, proteger o cidadão e gerar maior segurança nas operações portuárias do Porto de Santos. E eu quero começar debatendo com a Ana Angélica. Ana Angélica, a gente sabe que depois desse grave incidente, uma luz vermelha acendeu nos portos do Brasil e também no Porto de Santos. Como é que o IBAMA recebeu essa notícia e qual foi a tua participação nessa relação, principalmente com o Porto, no qual houve esse incidente que teve proporções estratosféricas, vamos dizer assim? Claramente, acho que afetou o mundo todo, né? Sem dúvida. Todos entraram em alerta. E, claro, o Porto de Santos, sendo um dos portos maiores que existem, no nosso país o maior e maior da América Latina, da América do Sul, tinha que também dar uma resposta à sociedade, porque o Porto de Santos, quando houve esse acidente, acendeu a luz de produtos que estariam aqui. Na realidade, nós temos as cargas chegando e diretamente indo à sua destinação e da margem esquerda realmente um terminal que lida e no polo industrial algumas indústrias e até empresas que armazenam esse produto. Esse não é o único produto que é armazenado no Porto de Santos, nós temos diversos produtos perigosos, mas o controle é excepcional. No que se diz das cargas perigosas controladas e explosivos, o Exército é exímio. O Exército faz um trabalho não só no Porto de Santos, mas também no estado todo. E junto ao Porto de Santos, é claro que o SPA, a Autoridade Portuária, tem um controle, também a Receita Federal e os órgãos licenciadores que têm por sua obrigação estarem sempre atentos. Então, é muito rígido. Então, o que ocorreu lá, nós nem podemos tirar como parâmetros para vermos o que poderia acontecer aqui, porque realmente aqui no nosso porto existe todo um trabalho de prevenção, que isso é importante. Mas, assim mesmo, como o IBAMA, e é uma obrigação que nós temos à sociedade de darmos uma resposta, nós tínhamos que dar uma olhada, porque o que você vê, você conhece. Agora,
e as coisas que você não está no dia a dia sabendo ou sendo lhe comunicado. Então, nós resolvemos fazer essa varredura logo de que soubemos da ocorrência. Eu até fui chamada para ir para Beirute. E entrou também a parte da OAB, que fortaleceu todo esse trabalho, e as pessoas realmente compraram essa ideia, que foram as autoridades, tanto federais como estadual e municipais. Se você me permitir, quero fazer um recorte, porque eu sei que, evidentemente, você já está se perguntando se o Porto de Santos corre o risco de ter o mesmo acidente que houve no porto lá em Beirute. Mas a Ana Angélica já vai responder isso para a gente. Antes dela responder, eu quero perguntar para a Regina, porque a OAB teve um papel muito importante dentro deste processo. Regina, o que levou a OAB partir para um processo de provocação, principalmente junto ao governo federal? Como é que isso se deu e de que maneira os resultados apareceram pós esta ação da OAB? Bom, vamos partir do princípio que a população da Baixada Santista, né, mais especificamente, não conhece o mecanismo do Porto de Santos. Então, não conhece nada. Então, uma notícia dessa assusta a população. Então, o que nós temos que fazer? A OAB, como dever de cidadania, ela tem que informar e, assim, de uma maneira fiscalizar o que se passa, mas não é uma fiscalização efetiva, é um acompanhamento do que realmente está acontecendo e evitar pânico, você entendeu, para a população, porque até então você escuta uma notícia lá e você não sabe como é que é o mecanismo aqui. Isso gera uma confusão de sentimentos, vamos dizer assim. Então, a OAB, como eu faço parte da Comissão de Saúde, isso está muito ligado ao nosso dia a dia, ao que traz de fatos ligados ao nosso bem-estar, achou por bem fazer uns ofícios às autoridades competentes para saber qual era a resposta em relação a isso? Como a gente, o que a sociedade podia escutar deles em matéria de fiscalização? Porque a gente sabe que é transporte, armazenamento, transporte, descarga e armazenamento, né? Aqui é transporte e descarga. Incubação é armazenamento, né? Ele é um produto altamente, eu não sei como é que a gente pode dizer, ele é oxidante, delicado, né? Então, você tem que fazer você tem que obter respostas pertinentes para a população se tranquilizar. E o governo federal recebeu de que maneira essa documentação e essa provocação? Tranquilo, todos responderam, todos. O IBAMA respondeu, a própria presidência respondeu, as secretarias do meio ambiente, enfim, o Exército, Receita Federal. Nós tivemos, assim, um excelente retorno. Quero voltar ao tema, Ana, se você me permitir, porque as pessoas, evidentemente, quando souberam desse grande incidente que ocorreu em Beirute, ficaram muito preocupadas com o Porto de Santos. E foi noticiado que o Porto de Santos tem 10 vezes mais nitrato de amônio do que o porto em Beirute. O risco é muito grande para o Porto de Santos. Comparativamente, o que existia lá? O que de fato ocorreu naquela ocasião, se eu posso comparar com as operações que a gente tem aqui no Porto de Santos, Ana? Não tem comparação. Porque lá o que acontece? Um produto que sai da Rússia, que tinha seu objetivo e destinação final, a África. No meio do caminho houve uma quebra de contratos e esse produto foi colocado no porto de Beirute, onde não estava preparado, onde não tinha nenhuma possível condições. Isso de armazenamento e acompanhamento, porque você veja que o que se comenta é que era um produto que estava abandonado há 6 anos. Isso não ocorre aqui em Santos, principalmente por quê?
Nós temos só um terminal da margem esquerda que recebe, armazena. E é muito controlado pelas autoridades, é um controle rigorosíssimo. E do lado direito, na nossa margem aqui de Santos, justamente ele chega e já entra nos caminhões e já é levado para a sua destinação. Dentro dessas armazenagens, o que é o correto e obrigado a, no máximo, esse produto ficar 15 dias na armazenagem. Então, o procedimento desse, o processo de armazenagem e saída é muito rápido. Entrou, já armazenou muito pouco, até 15 dias e sai. É claro que se houver alguma carga que tenha mais tempo, é óbvio que vai ser observada e vai ter que ser tomadas providências, e isso é o que acontece porque o Exército é muito rígido nesse sentido. Então, é uma situação totalmente diferente. E aqui, a legislação brasileira ambiental, ela é muito rígida. Ela é uma das mais rígidas do mundo. E nesse contexto de produtos perigosos, ela é muito rígida também. Então, existem várias cobranças que ou você anda certo ou você não vai conseguir ter o registro, a autorização. Então, é muito rígido aqui. Indiscutivelmente, fazer a prevenção é muito melhor do que atuar na correção de incidentes, como nós já presenciamos no Porto de Santos. Eu quero tocar nesse tema e pegar a opinião da Regina nesse sentido. A gente presenciou incidentes como o da Local Frio e também o da Ultracargo. E no incidente particularmente da Local Frio, nós percebemos uma demora muito grande na identificação da carga. Dentro dessa vistoria que vocês fizeram, como é que está a disponibilidade de informação disto, uma vez que a gente tem tantos sistemas disponíveis, tantas tecnologias, isso já está equacionado, Regina? Você tem essa percepção ou a OAB também está preocupada com isso? Também, não temos. Agora, a partir do momento da Operação Relíquia, é que começou, assim, a ponta do iceberg, você entendeu? Começou a ficar, assim, mais claro para as pessoas. Claro que muita gente conhece o mecanismo e tudo mais, mas a população em si não sabe, mesmo porque esquece o que aconteceu. E aí, não existe aquela obrigatoriedade, as pessoas só cobram aquilo momentaneamente. Isso é uma coisa muito... A gente tem um péssimo hábito de viver o factual, né? Muito. Aquilo que ocorre no dia e dentro da semana ou do mês passado. Exatamente. Determinado período, parece que a gente esquece das Exatamente. Então, né? eu acho o seguinte... Essa operação é interessante e, oportunamente, como você falou, todo ano será feita a fiscalização, né, que se continue isso, né, é uma coisa assim, importante, porque a gente sabe que o Exército é atuante. E, se você me permite, eu queria fazer uma colocação, porque nós temos os modais, né? Sim. E me parece, pelo que eu acompanhei, o modal, o transporte rodoviário ele criou uma certa... E isso é muito, assim, perigoso, né? Sim. Para quem ao redor, no que entra, no que sai, no que efetivamente é transportado. Exatamente, né? Exatamente. Eu gostaria de pedir um recorte, se me for possível, para que a gente pudesse só dar a finalização nesta questão específica dos últimos 2 incidentes, uma vez que nós falamos do factual e esquecer daquilo que evidentemente é tratado, para que a gente possa falar agora, Ana Angélica, da Ultracargo, né? A gente falou da Local Frio, falamos da Ultracargo, eu já vou abordar a questão dos modais. Nós vamos falar do modal ferroviário, a gente vai falar do aquaviário, vai falar do rodoviário também, mas o incidente da Ultracargo, Ana Angélica, a gente corre o risco na nossa região de ter um incidente parecido com aquele? Olha, é interessante que vocês entraram num assunto que eu vou passar para vocês, porque eu vou tranquilizar os dois. Por favor, e essa audiência enorme que nós temos. A Ultracargo e a Local Frio, ela foi muito próxima, foi questão de 1 ano. Sim. Então, o que aconteceu? Vamos colocar como Local Frio. A partir da Local Frio, existem grupos
que são formados até a nível nacional, como o CLAPS, e dele é formado subgrupos. Então, nós temos o GTPS, que é um grupo de transportes perigosos, né? Então, esse GTPS, nós paramos e montamos, diversas autoridades começou a desenhar uma forma que é um banco de dados, que junto com a Árbitra, que ela vai, todos os terminais são obrigados a mandarem para a Árbitra localização, posicionamento, a quadra em que os produtos perigosos estão armazenados e também o que se trata, e você conhece todo o espaço que no momento que ocorre um acidente hoje, isso ainda está sendo finalizado, está pronto, mas ainda está sendo só umas lapidações. E então, na hora que acontece o acidente, imediatamente é mandado para a Guarda Portuária, para o Porto de Santos, o que está ocorrendo, qual é o produto, como deve se agir, e ela já passa para os bombeiros. Quando os bombeiros chegam na área, eles já sabem aonde está o produto principal que originou, o que tem em volta, qual é o material que ele vai poder, se é água, se é espuma, ou o que seja. Então, ele já tem toda uma relação do que ele vai encontrar naquela área, que foi o que não ocorreu com a Local Frio. Quanto a ultracargo, risco. Todos os portos do mundo existe. Aliás, nós temos... A operação portuária... nós corremos risco em casa, claro, um tombo, isso aí é um gás em casa, mas nós temos que pensar que até o momento dessa operação que nós constatamos, o controle é muito grande e é isso que nós pedimos para todas essas empresas darem continuidade a isso. E nessa operação, quando nós idealizamos, o IBAMA idealizou e chamou todas as autoridades, nós achamos muito certo a NTT estar presente. Então, foi quando a NTT nunca havia entrado dentro do porto, dentro dos terminais. Ela ficava sempre fora. E foi uma experiência espetacular para eles. Tanto é que, para você ter uma ideia, nós trouxemos colegas de todos os estados, Maranhão, que tem o Porto de Itaqui, sim, Ceará, Pernambuco, Mato Grosso, que não tem porto, mas eles fizeram questão de vir, e Goiás também. O que é extremamente importante, porque é uma troca de aprendizado, né? Multiplicadores. É um multiplicador, é um benchmarking total interno, né? No mercado interno nosso. E isso gerou que agora nós vamos fazer, já está em processo de desenvolvimento, nós vamos fazer essas ações, essa operação, em todos os portos do Brasil. É um projeto e vai começar por Paranaguá. Então, quando nós chamamos a NTT, ela trouxe também o pessoal do Rio de Janeiro, que é a equipe que se juntou à equipe de São Paulo, e eles entraram no porto. E quando eles olharam, o que eles encontraram? Tanto é que nesse dia que houve essa ocorrência de vários caminhões, eram a Marinha, o Exército, nós fiscalizamos 53 terminais no Porto de Santos e umas empresas da área de Cubatão, né, o polo industrial. O Exército, em paralelo, ele estava fazendo uma varredura tolerância zero em 100 empresas com produtos controlados e explosivos. E a Marinha entrou, o capitão dos portos, conversando comigo, entrou com uma operação também de entrar em todos os navios que, durante essa operação de 3 semanas, chegassem no Porto de Santos com produtos perigosos. E assim aconteceu. E quando chegaram os navios de nitrato, nós fomos e convidamos a NTT. E foi quando ela começou a observar os caminhões, o estado dos caminhões. Porque a gente sabe que existem muitas pessoas que estão trabalhando com muita dificuldade. A gente não pode condenar, sair os caminhões, os caminhoneiros, irresponsabilidade. Não, não é isso. Mas, tratando-se de produto perigoso, tem que se pensar de uma maneira mais
delicada e realmente as empresas que contratam esse transporte, que também têm a responsabilidade de verem as condições como esse produto vai chegar, porque esse produto sai do porto, atravessa a cidade de uma certa forma, né, que vai pela perimetral e ele vai atravessar uma estrada e vai chegar. No incidente da Local Frio, a primeira pergunta que me veio à mente foi em relação ao billing, né, ao faturamento das empresas, porque para que você possa fazer o faturamento, você precisa saber a carga que você tem. Sim. Você não consegue faturar, né? Você não consegue arrecadar se você não sabe a carga que você tem. Então, para que você saiba isso, existem sistemas que fazem estes controles, possa, de alguma maneira, disseminar isso com outras autoridades, não só o IBAMA, mas propriamente com a prefeitura, né? A gente está falando da relação Porto-Cidade, nós temos agora, mais recentemente, a inauguração da Central de Controle Operacional aqui na cidade de Santos. Isso, de alguma maneira, poderia ser compartilhado com a Prefeitura de Santos. Isto pode se tornar um projeto de lei provocado pela OAB, conciliado também com transportadoras homologadas para fazer este tipo de serviço aqui na nossa região, Regina? Eu acho a ideia muito interessante. Como eu disse, eu sou da Comissão de Saúde. Claro. Então, isso vai ficar mais direcionado à Comissão dos Portos, à Comissão alfandegária, você entendeu? Então, mas eu acho que o objetivo, assim, eu acho muito importante. Você foca na causa e não efetivamente no efeito, né? Exatamente. Mas existe uma coisa, Regina, é o sigilo da carga. Existe uma periculosidade muito grande em você dizer qual a carga que tem por pirataria, por transporte. É muito complexo. É muito complexo. É muito complexo. Você entendeu? Porque assim, nós somos uma subseção. O porto é federal. Nós somos uma subseção, né? Nós somos vinculadas à estadual, que estão vinculadas à federal. Então, existe aí uma hierarquia. Você tem que... E existe também o fator político. Então, nós temos que juntar ideias e mãos com vontade positivas para poder dar fruto. Indiscutivelmente. E fica a minha sugestão, porque eu tento sempre olhar a solução e não só necessariamente o problema. A gente está em época de eleição e eu acho que isso é um papel da Secretaria de Portos, não só de Santos, mas também do Guarujá. O quão maior for o protagonismo dessas secretarias, fazendo essa articulação política que agora a Regina acabou de pontuar, evidentemente a gente vai ser cada vez mais eficiente nesse tipo de controle. Eu já vou provocar a Ana, porque eu sei que você está curioso aí, para saber como é que foi a operação. Ana, vamos desmistificar isso. Como é que foi essa operação que vocês fizeram aqui no Porto de Santos? Quem estava envolvido, o que vocês identificaram, quais produtos efetivamente têm risco, né, para a sociedade, para a operação portuária, e se a gente pode tranquilizar as pessoas. Porque eu já quero te perguntar de antemão, o Porto de Santos é seguro, Ana? O Porto de Santos é seguro. Pode ficar tranquilo, você que está assistindo, e pode passar. É claro que eu estou falando até o momento da realização da nossa operação, nós batemos que é seguro e é claro que a continuidade dos procedimentos de todos esses terminais, e nós tivemos alguns adendos, algumas coisinhas que não oferecem risco, que estão sendo, porque essa foi a primeira etapa. A primeira etapa, nós fizemos a vistoria, a varredura. Aí colhemos dados, muitos dados, um checklist muito grande. Agora vem a análise, já começamos a análise de cada terminal, que foi montado um processo para cada terminal. E claro que as coisas que nós percebemos que não estavam da maneira que poderiam ser, que não é nada de risco, nós passaremos para a autoridade responsável para a cobrança. Se essa autoridade não cobrar, aí é quando nós vamos ir uma outra vez e encontrarmos, aí nós vamos cobrar, e cobrar mesmo.
porque lei não é feita para ser questionada, ela é para ser cumprida. E nós somos um instrumento legal de se fazer cumprir uma legislação. Então, esse é o ponto principal nesse sentido. Nós demos toda a prevenção, olhamos e está seguro. Essa operação foi um sucesso. Eu fico muito contente porque eu estava apreensiva. O que nós encontraríamos, porque nós mexemos até com cargas abandonadas. Então, nós já estamos, o que passou de 90 dias, agora nós estamos fazendo se concretizar. Qualquer carga acima de 90 dias, nós sentamos com a Receita Federal e nós discutimos e vamos ver como que podemos fazer essa carga ir para a sua destinação final. São cargas em perdimento. Isso. Não, tem cargas em perdimento e tem outras cargas que já estão há algum tempo que a pessoa não vai buscar, porque o perdimento ela vai mais para o lado documental, né? E às vezes deixam lá, esquece. Esquece da carga, como a gente acompanhou em outras oportunidades. Regina, deixa eu te fazer esse questionamento em relação à legalidade, né? Porque a gente sabe que a OAB tem um papel muito importante para com o Porto de Santos. Já fica aqui o meu abraço para todos os colegas lá da OAB. Quando a gente fala de legalidade, a gente percebe uma estabilidade jurídica bastante grande dentro do nosso país, em vários aspectos, em vários setores, que não contribuem para a agilidade de processos, né? E esse caso, especificamente, precisa de agilidade. A OAB vai continuar acompanhando, Regina, todo esse processo para que a gente possa dar essa tranquilidade, principalmente para a nossa região? Porque isso daí é um dever de cidadania, você entendeu? Isso daí é obrigação, tanto é que a gente já tem um projeto de, a título por hora, de informação, né? Vamos acompanhar, vamos ver. Agora vai entrar, a Operação Relíquia vai entrar numa outra fase. Nós estamos trabalhando juntas, né? A Ana Angélica foi, assim, muito bacana comigo. Comigo não, com a própria, nosso órgão, você entendeu? Que, assim, ela passa as informações pertinentes, o que vai acontecer e tudo mais, o que está acontecendo. Então, nós estamos na mesma sintonia. Por hora, nós estamos na fase de informação e acompanhamento, tá? Se você me permite também, o novo Código de Área do Porto prevê no terminal de Outeirinhos, tem um projeto, me parece que já foi aprovado, de fazer um depósito aonde era a Pérola. E aí, isso fica no quintal da nossa cidade de Santos. E aí, como é que, assim, eu sei que existem ações, existem movimentos, mas, assim, qual é a colocação do IBAMA, ou o que você pode passar para a gente em relação a isso, até mesmo porque, para deixar nós, pobres mortais, sossegados. Sem dúvida. Se você me permitir, Regina, isso faz parte do plano de desenvolvimento e zoneamento do Porto de Santos, que tem que ser, evidentemente, discutido com todos os órgãos anuentes e principalmente para com a sociedade. Isso foi uma grande reivindicação por parte de inúmeras pessoas, este debate, para que a gente possa ter esta tranquilidade. Eu quero voltar agora, se a Ana Angélica me permitir, ao momento no qual eu estava no telefone te convidando, Ana, para esta entrevista. Você falou, eu estou no meio da operação. Eu falei, Ana, não vou me privar de te fazer nenhum questionamento. E quero te questionar em relação ao terminal da Comgás, que foi anunciado pelo governo do estado para a movimentação de gás aqui na nossa região, com determinados navios que ficarão ancorados. E muito já se especulou em relação a navios bombas, né, que são representados algo em torno de 10 ou 12 ogivas nucleares de Hiroshima, algo nesse sentido, muito especulativo também. Esta ação que vocês fizeram, olhou também para este tipo de situação ou isso vai ficar para uma segunda fase? Olha, é incrível, mas pelo que eu estava, porque existe um respeito muito grande do órgão federal para com o órgão estadual.
Nós temos a Lei Complementar 140, aonde define-se qual é o órgão licenciador. Então, nós respeitamos muito, como falou da antiga Pérola, né, que nós fomos fazer a vistoria lá também. Todo o espaço onde tem essas pretensões, e se houve um licenciamento aprovado, que ainda não estou bem a par, não me aprofundei a esse ponto, nós temos que respeitar, mas que seja muito bem feito e que seja muito bem controlado, porque é aquilo que eu falo, o nitrato, ele não tem problema. Ele é um produto que ele fica na boa. Até que existe um especialista que fala, ele está sempre no Rivotril. Ele está tranquilo. O problema é o terceiro elemento. É o gatilho para que algo possa acontecer. Porque em volta existem vários armazéns, me parece inclusive de açúcar. Sim, Rumo, isso mesmo. Outros que também não... Então, aí o que acontece? Depende de como ele vai ser manuseado, como ele vai ser retirado, como ele vai ser acompanhado, que isso é o próprio equipe do terminal que tem por obrigação da maior segurança e para fazer o trabalho da melhor forma possível. E é óbvio que, sendo nitrato, o Exército vai estar em cima. Isso é fato. A Receita também fica em cima, porque no nitrato ele já saía por ali. Eu já fui fazer vistoria em navio com nitrato, descarregando naquela área ali da Pérola. Então, é um procedimento que, você me perguntar como cidadão o que eu acho ou como IBAMA, são coisas diferentes, mas... Não que eu seja contra ou a favor, estou respeitando o que o que é. Eu quero saber, assim, o que nos traz de... É muito polêmico. Muito polêmico. Muito polêmico. Muito polêmico. E a única coisa é que a gente tem que respeitar o órgão que está licenciando. Isso é muito importante. E, claro, e a sociedade, o OAB... sempre estar atenta e cobrança. Nós temos o direito de cobrança, até nós como órgãos federais, nós temos o direito de cobrança. E quanto à parte do gás, eu estava colocando, a minha visão era que ia ser num local que para mim me incomodava. Não estudei a fundo a situação, porque realmente... eu gosto de pegar e estudar para poder falar sobre o assunto. E tem assuntos que a gente já coloca para Brasília. O IBAMA Brasília começa a desenvolver todo o trabalho. E nós vamos acompanhando, claro, porque nós estamos aqui, nós somos a ponta, né? E quando eu cheguei na área onde provavelmente venha implantado esse navio, me tranquilizou mais. Porque é uma área que não estaria apresentando o risco que essa primeira que eu estava, a parte que seria, mas é também uma situação que nós temos que respeitar o órgão licenciador. Se o órgão licenciador, o que nós somos, agimos supletivamente. O IBAMA age supletivamente quando não lhe é cabível aquela situação de estar organizando. Então, nós o que fazemos? Acompanhamos e estamos de olho. Se tiver que cobrar, nós vamos cobrar. Se você me permitir, Ana, a gente chegou, infelizmente, ao final do nosso programa e não é só a questão de cobrança, mas de fiscalização e, principalmente, se você também me permitir, dar continuidade desse trabalho fantástico no qual vocês desenvolveram, capitaneado aí e principalmente motivado pela OAB da nossa subseção aqui de Santos. Deixa eu agradecer a Regina pela presença. Regina, muito obrigado, muito esclarecedor. Eu acho que as pessoas, principalmente em casa e na nossa região, podem ficar mais tranquilo com as informações que vocês deram hoje para o Porto 360. Obrigado pela tua presença aqui. Obrigada, você.
Quero agradecer também a minha amiga Ana Angélica, no qual eu liguei, convidei para estar aqui com a gente e prontamente me atendeu. Disse, Maxwell, com certeza a gente vai levar esta informação e tranquilizar principalmente a população. Ana, muito obrigado. Espero que você continue desenvolvendo esse trabalho tão bom que você vem fazendo para a nossa região. Eu que agradeço poder estar aqui, poder passar um pouquinho, porque foi muito amplo. Foi 3 semanas e foi magnífico. E a única coisa que eu tenho a afirmar que até o término da operação, nós estamos muito seguros e essa continuidade, ela é cobrada. Então, as pessoas se tranquilizem, porque o Porto de Santos é um porto exemplo. E é por isso que o Porto 360 assume esse compromisso de dar continuidade também, juntamente com todos esses atores, não só na fiscalização, na cobrança e na informação de qualidade. Eu vou ficando por aqui, Porto 360, movimentando muito mais do que informação para você. Um forte abraço e até semana que vem.